Boa tarde a todos. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador, onde presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J do nosso regimento interno. Todos em pé, por favor. Invocando a presença de Deus, os vereadores da Câmara de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 14h15. Podemos nos sentar. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, iremos encerrar a presença audiência em no máximo 3 horas. Gostaria aqui de registrar a presença do secretário Nilson, da CEPRAM, do Jorge, da CEAR e do Marcos Saraiva, presidente do DAI. Duas justificativas, uma do presidente da Câmara e a outra da prefeita. Do presidente, primeiro, pelo presente, vimos por meio dessa solicitar que seja justificada a nossa ausência na audiência pública sobre a PP do lixo de Bauru, a ser realizada por iniciativa de Vossa Excelência, no plenário dessa Casa de Leis da tarde desta quinta-feira, dia 18/8. Acho que ele está falando de... Solicitamos que, por motivo de compromissos assumidos anteriormente, isso daqui era... da prefeita municipal, em respostas, por motivos de força maior e quaisquer esclarecimentos serão prestados pelos secretários das pastas convocados para a audiência. Sendo só para o momento, subscrevo-me apresentando meus protestos de consideração. Sem mais, prefeita municipal de Bauru, Suelen Silva Rosi. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados serão mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos escritamente delimitados na pauta e sempre após a exposição farão uso da palavra. Os vereadores expondo suas observações ou indagações e qualquer cidadão presente poderá formular perguntas aos expositores ou ao vereador por ele indicado. A presente audiência tem por objetivo tratar sobre as condições e regularização das famílias remanejadas pela Prefeitura à rua Preciosa Souto de Anchieta, no núcleo Fortunato Rocha Lima. Segundo o relato dos moradores, os mesmos foram alocados pela administração municipal no local e atualmente buscam regularização de seus imóveis, bem com a ligação de rede de esgoto, iluminação pública, calçadas e guias e asfalto. Esta audiência será uma oportunidade dos moradores que se fazem presentes trazerem formalmente suas demandas aos representantes do Poder Executivo, que aqui se fazem presente, bem como esclarecer as questões pertinentes à situação em que se encontram hoje. Eu vou começar, não tem nenhum vereador inscrito no momento, eu vou pedir para os moradores que queiram, quem quer se manifestar primeiro, por favor, se dirigir ao microfone de à parte. Depois, Carol, se quiser passar, ver o que é. Se puder falar o seu nome. Meu nome é Daiane. A gente estamos lá do Fortunato, do Preciosa de Anchieta. A gente estamos aqui à busca da nossa melhoria, onde que a gente mora. A gente quer que vocês possam estar ajudando nós, sabe, regularizar aonde a gente se encontra, né? Que muitos moradores aqui estão construindo seu sonho hoje lá, né? Construindo suas casinhas de tijolo, muita gente está fazendo. E a gente precisa de uma água, de uma luz regularizada lá para a gente. A gente está disposto a pagar energia, pagar água, IPTU, sabe? Que vocês podem ajudar nós. Porque hoje a gente se encontra, não tem coleta de lixo, matos de frente onde a gente mora. Então, quero que vocês possam dar uma força para a gente, porque a gente está sendo um pouco esquecido lá. E já vai dar 5 anos que a gente mora lá nesse local. E se vocês puderem dar uma força para nós, todo mundo aqui agradece. E a gente estamos aqui para lutar pela melhoria do nosso bairro. Eu agradeço a todos vocês. Obrigado, Daiane. Mais algum morador quer fazer uso da palavra? Seria bom, né, falar tudo que vocês vêm
Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Roseli, sou moradora lá do Piquete, na Rua Preciosa Souto de Anchieta, e precisamos do auxílio de vocês, que vocês nos ajudem, né, com coleta de lixo, saneamento básico, né, até pela saúde dos moradores. Ali tem muito lixo, mas os moradores têm cuidado dessa rua, né? A gente tem melhorado o lugar. Então, a gente precisa de um auxílio de vocês também, tá? A gente está, que nem a Daiane disse, estamos dispostos a pagar água, pagar luz, mas nós também precisamos de um acolhimento. Muito obrigada. Obrigada, Roseli. Mais algum morador, por favor? Importante que os secretários estão aí, que depois eles vão poder... Boa tarde a todos, meu nome é Priscila, eu moro no lote 4, lá da Preciosa Souto de Anchieta. Como elas disseram, nós estamos lutando pelo saneamento básico, pela coleta de lixos, né, princípios que a gente não tem lá. E a gente conta muito com a colaboração de vocês, que nós fomos colocados lá 5 anos atrás e fomos esquecidos. Não temos saneamento básico nenhum, nem coleta de lixo. Só isso, contamos com a colaboração de vocês. Qual o nome da senhora? Meu nome é Cláudia, boa tarde. Eu queria a colaboração de vocês, porque a gente estamos com fossa. E já é a segunda fossa que eu estou abrindo e já está enchendo. E é no valor de 250 a mais para pagar, para poder ir lá, o caminhão ir e resolver. E fica difícil para a gente. A gente está tentando fazer casa de tijolo para melhorar para a gente mesmo o lugar. A gente tenta coleta de lixo, fazer lixeira, só que a fossa não tem como, a gente não consegue esvaziar. E não dá para ficar abrindo, né? Porque são 18 lotes, 18 fossas. Então, a gente pede a colaboração de vocês. E pela água também, que a gente quer pagar a água, a gente quer pagar a luz, só que aí já não depende de nós, depende de vocês estar auxiliando a gente para a gente poder ir para frente. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, Cláudia. Qual o nome da senhora? Tudo bem, eu sou a Sandra. Pode ficar à vontade, Sandra. Do Piquete. Eles colocaram na Benedito Daniel, num terreno um pouquinho separado, porque o meu esposo é esquizofrênico, né? Tem esse problema. E a gente queria regularização, né? Para ajudar a gente lá, porque a gente foi colocado lá e esquecido. A gente precisa ter um parecer, né? De regularizar, como ela falou, a gente faz as fossas e a fossa enche, a gente não tem, uns tem como esvaziar, tem como eu, tem esse não dá nem para esvaziar. Tem que esperar baixar para usar de novo, porque a água desce também. Agradeço a oportunidade. Tá bom, pode. Quero retificar que lá do lado do cemitério são umas famílias, né, que foram remanejadas para lá, bem depois de nós. E lá eles têm o desvaziamento das fossas, já tem luz, e nós não. Nós estamos há mais tempo, há 5 anos, e a gente não tem isso. A gente queria saber o porquê. Que a gente está bem há mais tempo que eles. Eles foram depois. Foi bem depois de nós. Acho que não tem 2 anos, 2 anos e meio. E nós não temos isso. Eles têm lixeiro, eles têm esvaziamento de fossa, uma vez por semana passam, esvaziam. Nós não temos. Tem energia regularizada, e nós estamos há 5 anos e não temos. A gente queria uma resposta para isso. Por quê? É isso. Obrigada. Mais algum morador quer fazer? Quem puder, seria importante para ficar registrado. Boa tarde, meu nome é Renato, moro na Rua Preciosa Souto, no Fortunato. Fala um pouquinho mais perto só do microfone, fazendo favor, Renato. Pronto. Beleza. O pior lá, eu acho que é os lixos. Os lixos lá, tem um terreno particular na frente lá, que é muito sujo lá também, eles também não tomam conta lá e acaba tendo muito bicho lá por causa disso aí. Tá? É a minha maior reclamação. Certo. Obrigado, viu? Mais algum morador? Falar alguma coisa, Renan? Acho que vou começar. Secretário, senhor Nilson, o senhor tem conhecimento assim, da situação desses moradores lá e está sabendo de alguma coisa? O que você poderia, assim... Bom, vamos lá, vereador. Bom, boa tarde a todos.
primeiro eu me compadeço da situação de vocês, eu sei que não é fácil. Isso vai envolver não uma secretaria, mas várias, inclusive, o próprio DAE, mas é uma situação um pouco complexa. Por quê? Primeiro, é uma área que eles foram levados para lá, né? É uma área que pertence à prefeitura, é uma matrícula única, vereador. Toda aquela área que vai até aquela parte de baixo, onde tem várias construções públicas, né? É uma área que pertence toda ela à prefeitura, é uma área com 57.210 metros quadrados por aí, mais ou menos, conforme a BIC que está aqui, né? Então, é uma matrícula única. E a gente vê que vocês estão alojados ali e é necessário uma reurbanização nesse local, né? Então, teria que ser feito um levantamento de todos que estão morando lá. É necessário, no meu entender, talvez na quadra de baixo de vocês, fazer um desadensamento, porque tem situações onde para ir para uma casa tem que passar por dentro da outra casa, corredores e coisas assim, porque isso a gente não pode permitir por conta de questões de segurança. Só um minutinho, só. Então, assim, na verdade, ele precisa ser feito um trabalho de reurbanização, de um levantamento de cada uma das edificações, a regularização de cada um desses lotes, né? A retificação das vias no sentido de que passem veículos de uma forma correta. Eu diria que tudo está para ser feito ali. É piquete, né? É chamado piquete ali, né? Então, tudo está para ser feito. Eu digo que seria por responsabilidade da minha secretaria a se fazer isso, mas eu já aponto assim, que nesse momento a gente não tem pessoal técnico para isso, né? A Secretaria de Planejamento deve sim fazer, mas a gente não tem. Inclusive, está nessa casa, vereador, aquele processo de criação de um departamento de habitação, né, que é o processo número 1391 de 98/21, que é o projeto de lei número 30, onde cria na CEPLAN um setor de habitação, um departamento de habitação. Então, aproveito, vereador, para cobrá-lo e a cobrar essa casa para que aprove. Só que, eu já vou dizer, não significa que essa casa aprovou, no dia seguinte a gente vai estar com esse pessoal. A gente já está adiantando, na confiança de que essa casa vai aprovar a criação desse departamento, a gente já está pedindo a vinda desses servidores. Só que o senhor sabe que não é uma coisa de um dia para o outro dentro da prefeitura, né? A gente pede 5 arquitetos, está pedindo engenheiro, está pedindo assistente social, 2 assistentes sociais. Então, assim, para criar um time que possa trabalhar para fazer esse tipo de levantamento em situações como as de vocês. Não é a única, são muitas situações na cidade, muitas, né? Infelizmente, Bauru, até hoje, não tem um setor estruturado para trabalhar com habitação social. Uma cidade de quase 400 mil habitantes, até hoje não tem. Sempre quando teve, sempre foi uma estrutura muito fluida, uma estrutura que era ligada ao gabinete, uma estrutura que não era uma estrutura, diria, oficial, né? Porque quando a gente criar na Secretaria de Planejamento um setor que cuida da habitação, eu posso sair, entra outro, o setor está lá. E isso que é o importante, não algo que vá ao sabor dos interesses políticos, ao sabor de quem está no poder no momento. Então, é muito importante a criação desse setor dentro da CEPLAN. Eu diria, vereador, assim, que para a gente fazer esse trabalho, precisaria ter esse setor lá na CEPLAN. Eu não tenho como desviar meu pessoal para fazer isso, porque o senhor sabe o quanto a CEPLAN é conhecida por conta dos empreendimentos que dizem que demoram para sair. Agora, acho que a gente está mudando isso. Felizmente, a gente está recebendo gente, inclusive, para a DEPLAN, que é o setor que cuida de aprovação de empreendimentos grandes, e até para o DUS também. Então, a gente está tentando melhorar, mas eu não tenho como desviar esse pessoal, porque agora que a gente está tentando sair, né, de uma situação muito difícil, a gente não tem como desviar para fazer esse tipo de trabalho. E até porque nós também não temos, dentro da estrutura da Secretaria, um setor para cuidar disso, e vamos ter. E quem sabe um dia uma secretaria de habitação. Secretário, só assim em cima disso. Mas então, ali onde eles estão, a tendência é regularizar. A ideia é, porque é uma área pública, vereador. É uma área pública, então, quanto a isso, assim, de vocês serem expulsos por conta de um particular qualquer, não. É uma área que pertence ao poder público.
por vezes, vocês podem até ter recebido algum tipo de documento sobre reintegração de posse, né? Mas isso porque cabe a nós também cuidar das áreas públicas da cidade. A gente tem feito isso. Mas eu entendo que essa é uma área que tem todas as condições possíveis de uma regularização fundiária, né? Retornar à situação anterior como uma área pública para a prefeitura, eu acho que é praticamente impossível, porque vocês já estão lá há muito tempo e já é uma situação consolidada. Tem uma foto aérea aqui, a gente vê que é uma situação consolidada. Eu entendo que não... Agora, a gente teria que regularizar as coisas, né? Acertar cada um dos lotes, para que eles tenham uma dimensão mínima, para que as habitações não fiquem umas sobre as outras, e aí vai. Aí é um trabalho dos arquitetos, dos urbanistas, que vão fazer esse levantamento. Coisa que, nesse momento, a gente não tem como fazer, mas que precisa ser feito? Precisa. É uma área que tem uma situação de regularização? Eu entendo perfeitamente que é, né? É possível, sim, regularizar, né? Eu não sei mais o que eu poderia dizer, vereador, mas eu tenho aqui os levantamentos. Vocês têm um conhecimento ali, por que no Primavera já foi regularizado e ele não? Você conseguir fazer essa explicação? O Primavera já foi um projeto, inclusive, de regularização feito pela CEPLAN, com a definição dos lotinhos de cada um. Então, lá, o desenho, o senhor vê, aqui, infelizmente, eu não tenho uma vista aérea do Primavera. Já é todo regularzinho, a dimensão de vias, foi deixado um espaço para um lazer ou para uma área comunitária. Exatamente, ou seja, ele foi criado com essa característica. A de vocês, infelizmente, não. Por favor, você pode ir no microfone, fazendo favor, só para ficar registrado? Não. A nossa, quando foi também para fazer, fez também. Eles passaram 2 ruas, separou os lotes e foi para fazer o que fizeram lá. Só que esqueceram a gente ali, regularizaram lá primeiro e deixaram a gente lá, abandonado. Eu diria que a situação do Primavera foi um pouco mais pensada, foi mais planejada do que a situação de vocês, que me parece que foi feito meio a toque de caixa, né? Então, mas isso precisa ser feito. Isso precisa ser feito, eu concordo com a senhora. Eu acho que isso com certeza tem que ser feito. Eu entendo. O que eu posso dizer para a senhora é que a gleba em si tem condições de ser regularizada. Eu acho que é um dos trabalhos que precisa ser feito, sim. Senhora, se você puder falar no microfone, por favor, é melhor. Para aí, pelo menos, ficar registrado, seria... Anunciar a presença do secretário Leandro, de Obras, acabou de chegar. Realmente, não tem muito povo que passa pelos trios, mas a da gente tem as ruas. Sim. Foi dado os lotes separados certinho, numírozinho, certinho, bonitinho, e prometeu para regularizar a gente ali, por isso que já foi feito até esse projeto, assim, um pouquinho separado ali, meio para fazer, tipo, fez lá no outro. Sim. Só que não foi feito, a gente Sim. ficou ali abandonado. E aí virou uma mistureira, né? Concordo com a senhora. O senhor falou, uma área enorme, com um monte de gente, só que o que foi prometido, que a gente veio aqui, vários vereadores apoiou na época, prometeu, foi a própria prefeitura que abriu lá e colocou a gente lá, no fim esqueceu a gente lá. Obrigada. Ok. Esse do Primavera foi no governo anterior, será que eles foram? Foi. E a própria CEPLAN fez, na época, vereador, a CEPLAN até tinha 3 arquitetas que trabalhavam com isso. Embora nunca tenha sido constituído um setor específico, né, de habitação, mas essas arquitetas, elas trabalhavam com isso. Chegaram a fazer a Vanessa, que é assistente social, e 3 arquitetas trabalharam com isso. Então, assim, havia uma perna um pouco maior. Aí, nesse passar do tempo, a Vanessa saiu da CEPLAN, está na cultura, por conta de questão de saúde dela, que ela não estava mais com condição de fazer isso, e a arquiteta prestou um concurso fora, e a outra também foi embora. Então, assim, a gente ficou sem o pessoal que cuidava disso. Por isso que a ideia é reestruturar como um setor, como um departamento da CEPLAN mesmo. Então, aí a gente vai ter perna para poder fazer, entendeu? Mais algum morador quer fazer uma pergunta, uma colocação? Ali onde a gente mora, são todos regularizados, porque quando a gente entramos lá,
já foram dados cada um com seu lote. Lá não tem viela, onde nós mora, não tem casas que passam um no quintal do outro, não tem isso. Lá, vocês podem ir lá para poder conhecer. Os lotes são tudo, cada um com seu lote medido certinho. Ninguém pega mais nem menos, todo mundo tem a sua parte. Passa carro, normal, passa ambulância. O único que não passa só o caminhão de lixeiro que não entra lá, porque a gente não tem. A gente joga o lixo lá na frente. A população de outro bairro vai, joga entulho onde a gente mora, a gente cuida, a gente limpa. Mas os outros pessoal vai lá do outro bairro do Fortunato de lá, joga lixo, rasga os nossos lixos. A gente não tem lixeiras, aquelas grandes, para poder botar o lixo dentro. Então, a gente espera que vocês consigam ajudar a gente, que a gente tem crianças pequenas. O cheiro da fossa acaba prejudicando os bebês que a gente tem, nossos filhos, mas se vocês puderem dar uma atenção para nós, Deus abençoe cada um de vocês. E as famílias aqui também agradecem muito vocês. E obrigado por vocês estar ouvindo nós. Eu acho assim, a rua de vocês é até uma rua bem organizada, mas quando a gente pensa no restante do Piquete, né, ele começa, bem mais desorganizado. Eu acho que na rua de vocês, a gente vê até pelas fotos aéreas, a gente percebe as casas todas mais regulares, mas quando a gente olha para baixo, a gente já vê que há uma certa confusão, né? Uma confusão, não digo, mas assim, há uma sobreposição de imóveis. E isso precisa ser regularizado. Eu entendo que não é, aí no caso, como urbanista, não é questão só da rua de vocês, a gente tem que regularizar tudo. E inclusive, ter a documentação. Vocês têm a documentação de posse que vocês têm? Não tem, né? Então, precisa. Desculpa, eu vou colaborar só como jornalista aqui, porque antes do Nilson ser secretário, eu estava repórter como estou, e eu acompanhei em cerca de, acho que por volta de 2018, são 2 casos, né, para quem está acompanhando e entender, e gostaria que o secretário levasse isso certamente em consideração para ajudar aqui com a locadora. Cerca de 18 famílias que estavam na região atrás da Quinta da Bela Olinda foram levados para a área que é conhecida hoje como Piquete, que é essa rua preciosa. Esse movimento, esse deslocamento de assentamento precário foi dado causa pelo próprio poder público. Tem um inquérito civil, inclusive, que eu não sei nesse momento qual é a situação dele, no Ministério Público, que, obviamente, atribui à Prefeitura a responsabilidade de fazer o ciclo todo do processo, e não só da remoção irregular da família. Então, me perdoe aqui a objetividade, mas me traz um pouco de apreensão o fato de que, independentemente da questão de transição de governo, este inquérito civil e as condições de regularização, que são direito deles, que foram levados lá por causa gerada pelo poder público, ainda não ter sido encaminhado nesse nível. Com o agravante de que a segunda área, que é a conhecida lá perto do cemitério Cristo Rei, salvo engano, que veio de antigos assentamentos também de 17, 18, alguns antes inclusive, lá da região atrás do IPMET, ou naquela região ali tinha o Canaã, que esses foram também movimentos gerados de causa pela Prefeitura, mas, diferentemente deles, foram regularizados. E aí tem questão natural, que eles estão apontando aqui, de saneamento, de higiene, de doenças coletivas, de uma série de consequências e de não regularização, que depois de 2017, com a legislação, como o secretário sabe, com o REURB, já deveriam ter sido concretizados. No caso dele, me parece que a questão da ordem natural da própria geração da causa pela Prefeitura é prioritária, independentemente de outros núcleos e bolsões de demanda que certamente existem na cidade e em outros cantos. Então, eu queria colaborar aqui, dado esse dado, esses dados que são em conteste do ponto de vista público, de que a geração disso foi feito sob a vigilância do Ministério Público em causa do próprio poder público, me parece que o caso deles tem que ser gerado com a prioridade necessária pela força do próprio tempo. E por ação, repito, reforço que isso é fundamental, do poder público, que nesse caso foi feito um arruamento precário ou definição de lotes, e também é novidade para mim de que o poder público já não tenha, mesmo no âmbito da CEPLAN, a identificação lote a lote, ainda que do número de imóveis originários lá. Pode ser que hoje, com o tempo e a não regularização pela Prefeitura, eles tenham acrescido outros pelo aprofundamento da pobreza, de uma série de questões de necessidades socioeconômicas. Ainda assim,
Quem deu causa nessa consequência, de novo, é o poder público. Então, para todo vetor que eu olho nessa questão, me parece que a área do piquete ela já deveria ter sido prioridade e deveria ser dado, inclusive, concreto de ação pela Prefeitura, ainda que se saiba que não tenha esta estrutura neste momento lá. Nós já estamos em agosto de 2022. O caso deles é de 18. Nelson, obrigado pela colocação aí. Alguém mais quer estar falando alguma coisa? O morador pode ficar à vontade. Ali onde a gente está, é 18 famílias agora, né? E a parte de cima, que também é piquete, não tem nada a ver com a nossa rua. Onde tem viela, onde tem uma casa entrando dentro da outra, não tem nada a ver com o nosso pessoal. Lá é 18 pessoas, 18 famílias que colocaram lá. Então, a nossa rua é viável para carro, para SAMU, para tudo. Só o lixeiro que não quer colaborar. Passa na rua de cima, mas não passa na nossa rua, que tem saída de um lado, saída do outro, tudo certinho. E o povo lá de cima, que é tudo meio que bagunçado, a gente não tem nada a ver com eles. A gente é separado. Certo. Secretário, você consegue falar alguma coisa mais em cima assim do que o Nelson colocou assim? Eu acho que ele tem razão, realmente. Eu acho que caberia, eu acho que um dos primeiros trabalhos nossos é realmente em relação a eles. Provocado, sim, pelo poder público. Foi o poder público que os colocou ali, retirados de outros lugares. Não há dúvida. Não há dúvida. Tem que assumir isso, realmente, é verdade. Então, será que teria como dar algum prazo, alguma coisa? Tem? Eu vou pedir, a bola está com vocês, aliás. A aprovação do nosso setor, do nosso departamento. Mas em cima somente desse que... Eu não tenho pessoal para trabalhar com isso. Não teria outra alternativa? A alternativa é essa, vereador, porque, desculpa insistir, mas assim, é um momento que a gente tem de receber um pessoal novo para a CEPLAN para cuidar especificamente de questões como essa. Nós não temos pessoal até com esse perfil. Se tínhamos, elas foram embora. As pessoas que tinham esse perfil foram embora, infelizmente, da secretaria, que nos ajudavam muito, é verdade. Mesmo com um grupo muito reduzido, elas trabalhavam bastante. Mas, no momento, a gente não tem. Então, realmente... Já estou adiantando o pedido dessas pessoas na aposta de que essa casa vai aprovar a nossa diretoria. Eu vou anunciar aqui e agradecer a presença da vereadora Estela. Muito obrigado pela presença. Mais algum morador quer estar colocando alguma coisa, falando em cima? Pode ficar à vontade. Queria retificar que a Vanessa, da CEPLAN, que é assistente social, sempre deu assistência passando com as famílias, perguntando a idade, os moradores, quem tinha algum portador de doença, igual minha mãe é diabética, tem glaucoma, tem muitas crianças, e ela sempre garantiu a regularização de lá, e nada foi feito. Por isso que nós estamos aqui, faz 5 anos, a assistente social sempre teve. Porém, nada do que foi feito, do que foi prometido, foi cumprido. Só isso. Vereadora Estela, chegou, quer fazer o uso da palavra? Sempre quero, vereador. Boa tarde a todos e todas, os representantes do governo que aqui estão, obras, DAE, administrações regionais e planejamento. Eu tenho algumas ponderações a fazer, vereador Locadora. Eu estava num outro compromisso, mas eu estava acompanhando virtualmente, para ouvir, pelo menos, esse início de audiência. Em linhas gerais, não é o tipo de audiência com uma pauta como essa que eu gosto de perder. Acho mais. Acho que essa é uma questão tão ampla e tão importante que não é legal, não é bom a fragmentação dela, da pauta. Porque dia 26, nós teremos aqui uma audiência pública promovida pelo vereador Marcos para falar do Primavera. E hoje nós temos essa. Acho que a junção desses temas, Piquete 1, Piquete 2, o próprio núcleo Fortunato, a região do 9 de julho, o Primavera, agora Vila Cris,
outros debates, né, que, a grosso modo, as pessoas nem sabem, a maior parte da população nem sabe que existe, que nós fizemos também uma audiência pública específica aqui nessa casa há alguns meses, para discutir, que é o projeto lá do Sardinha, que é a polêmica área destinada à empresa, e que a gente espera que tenha as resoluções apontadas aqui durante aquela audiência que nós fizemos. Mas esse é um tema tão amplo. Algumas imagens que eu recebo das pessoas que moram na região da Vila Cris, na região do Piquete, na região do Fortunato, atenta contra a civilidade. Atenta contra a civilidade. Não é humano deixar que numa cidade como Bauru, com a riqueza que Bauru tem, a gente cria um abismo tão grande entre ricos e pobres, entre bairros para ricos e bairros para pobres. E aqui nós estamos discutindo política pública de habitação e de infraestrutura urbana. Nós estamos discutindo acesso à energia, acesso à saúde, acesso à pavimentação, à drenagem, ao direito de não morrer ou ter sua família em risco em dia de chuva. Nós estamos discutindo uma série de questões que, audiência após audiência, vereador Locadora, mandato após mandato, vai sendo tratado de forma a miúde. Um assunto hoje, outro amanhã, e a política do governo, seja desse ou de outros, mas, repito, nós vamos discutir agora porque é esse o governo que está aí e nós somos os vereadores. Então, quero fazer essa primeira fala te parabenizando por chamar o debate. Naturalmente, você que também é uma pessoa da periferia, nossa trajetória é de luta com a periferia, então, naturalmente, você foi procurado por pessoas, por pais, mães, não é, que moram nessa região. E o seu papel é esse, trazer para cá. O que eu não acho que é correto é a fala que eu ouvi há pouco do secretário de Planejamento, viu, Nilson? Com todo o respeito que eu lhe devo, dentro dos princípios da boa urbanidade, inclusive, fazer a apologia de que aqueles que trabalharam, e trabalharam muito, dentro desses espaços de governo, estavam fazendo política, como se política fosse algo ruim. Estavam fazendo política, sim. Estavam fazendo política de habitação, estavam fazendo política social, estavam atendendo pessoas. A política, na pior forma, é aquela que essa casa, infelizmente, assistiu ontem, quando a prefeita lota de secretários, cargos de confiança, para fazer política, para tergiversar com a comissão processante. Aquilo é politicagem. Os trabalhadores da Secretaria de Planejamento, da Secretaria do Bem-Estar Social, que nas últimas décadas lutam praticamente sozinhas, porque depende de uma política pública do Executivo para dar linha. É o que a companheira disse ali agora. Eu vi a assistente fazer o trabalho, mas quem é que deu a execuibilidade depois, vereador? Quem é que deu sequência e tomou a decisão política de fazer? Então, as assistentes fizeram política? Fizeram. E parabéns para elas, porque fizeram uma política correta. Ficaram do lado do povo. Não foram fazer balancete, que foi o caso do Sardinha. Não foram lá fazer parecer para dizer, tira, porque a empresa precisa ampliar. Foram lá para dar um parecer para dizer, não se tira famílias para pôr empresa, porque a ocupação existe há anos, décadas. E eles precisam que o governo se preocupe em levar infraestrutura mínima, o básico, que lá não tem. Aí não adianta só citar que o Rodrigo não teve, que o Gazeta não teve, é a Suelen que está sentada lá hoje e não tem. E cabe ao governo, nesse momento, apresentar. Nós vamos debater. Amanhã à noite começam os debates em torno da lei de uso e ocupação de solo, vereador. Não é um tema menor. E não é um tema da elite. Não é um tema dos ricos nem das construtoras. É um tema do povo. O povo tem que lotar as audiências públicas, cobrar essa casa, assim como também no debate do plano diretor, que já está nascendo errado. Já está nascendo errado. E nós vamos estar de olho para saber que isso não esteja a serviço de atender interesses. Agora, condicionar a resolução de problemas como esse, tema dessa audiência,
como os problemas de infraestrutura que serão trazidos e debatidos aqui, a partir da audiência pública proposta pelo vereador Marcos, no próximo dia 26, condicionar isso, a aprovação nessa casa de um projeto de lei que cria cargos em 3 áreas distintas: planejamento, meio ambiente e administrações regionais. Contraditoriamente, eu estou fazendo agora, e já reafirmo aqui, aproveitando a presença, inclusive, do secretário, eu refiz as perguntas, porque as perguntas que, como membro da Comissão de Economia, eu fiz para condicionar o nosso parecer nesse projeto que o secretário mencionou aqui, não foram respondidas. Mas eu apertei a tecla SAP para fazer a tradução e mandei de novo. Porque ou fingiu que não entendeu o que eu perguntei, ou queria me ludibriar. Então, eu estou perguntando de novo. Porque a gente sabe as pressões políticas que acontecem numa cidade quando uma Câmara Municipal tem uma comissão processante instaurada com vistas a apurar improbidade da chefe do Executivo. Criar cargos num momento como esse, para mim, com o meu voto, só se me convencer que é essencial. E a Secretaria de Planejamento, secretário, não fez a lição de casa. Acabou com todas as figuras que trabalhavam lá. E não é verdade também o que eu ouvi de Vossa Senhoria, de que a pessoa que nós tínhamos lá agora foi para a cultura. Foi porque obedeceu os interesses. Antes de ir para a cultura, foi para a SEDECOM e depois foi para a cultura. Mas independente do que eu acho da transferência da Vanessa Garcia para o SEDECOM e agora para a cultura, e eu tenho uma visão, uma avaliação sobre isso, mas não é tema dessa audiência, não vou dizer. Mas independente disso, cumpriu um grande bom papel enquanto estava dentro da Secretaria de Planejamento para as tarefas que incumbia a ela. Mas não era a única. Nós temos pessoas como a Vanessa Ramos, que cumpriu por anos. E o fato da Vanessa Ramos ser uma mulher que milita, e aliás parece que virou moda ultimamente essa história de tentar rotular a mulher. A mulher toma uma posição política, já virou debatezinho político pequeno. A Vanessa é uma pessoa grande e tem uma opção política e ideológica sim. Como a prefeita tem, a mãe dela tem, o vice dela tem. E isso é livre, as pessoas podem ter. Então, fazer essa tentativa de rotulação de uma figura que tem a dedicação histórica da Vanessa na construção de políticas públicas de habitação de interesse social, porque ela tem uma opção político-partidária, é um ato para lá de misógino. É a tentativa de invisibilizar uma liderança que foi construída com muito estudo. Que a Vanessa é uma mulher pobre, periférica, mãe de 3 filhos, arrimo da sua casa, da sua família, e está fazendo doutorado numa universidade peso, nessa área. Social, mulheres, a questão racial e a exclusão. Isso se chama conhecimento, vocação. Vocação para cuidar das pessoas. Eu não poderia, vereador, fazer qualquer debate aceitando que o debate seja colocado de uma forma enviesada, torpe, distorcida. Acho que o que Vossa Excelência, que hoje preside essa audiência, a meu ver, deveria primar, não é debate sobre criação de cargo. Tinha vários lá, foram todos transferidos. Foi dito aqui da Vanessa Garcia, mas a Vanessa Ramos, que está numa labuta com o SESMIT, com o governo, com o Ministério Público do Trabalho, com o sindicato, por uma postura assediadora da secretaria. Assediadora com a sua postura. Patrulhamento ideológico para impedir uma técnica com a competência, com a dedicação de muito tempo, que conhece as pessoas aqui pelo nome, que conhece a realidade. Condicionar. Eu transfiro para qualquer lugar. Transferiram a Vanessa para o anexo da mulher.
Uma pessoa que passa 15, 20 anos forjando o seu conhecimento para atuar na área da habitação de interesse social, que conhece a realidade da periferia. E aí vai dizer que eu vou resolver o problema do Piquete, do 9 de julho, do Fortunato, do Primavera, do Vila Cris. Se eu criar mais meia dúzia de cargos, eu até acredito, acho e já dei opinião aqui nessa tribuna, durante sessões. Tem sim, tem que melhorar o salário dos arquitetos, tem que contratar mais arquitetos, tem que melhorar o salário dos engenheiros, tem que contratar mais engenheiros, tem que contratar mais assistentes sociais, tem. Agora, vai ter que explicar muito bem por que tira todo mundo que está trabalhando há tanto tempo nessa área e cria mais meia dúzia de cargos de confiança em pleno ano eleitoral. Vai começar a conhecer a realidade toda agora? Da noite para o dia? Quantos anos vocês estão lá? Quantos anos o entorno é esse problema do ponto de vista da infraestrutura? Dos problemas com a chuva, do problema com o esgoto, do problema com a energia, do problema com a água? Então, acho que o debate aqui tem que ser de projeto. Qual é o projeto de habitação de interesse social que o governo Suelen Rosim tem? Como resolver essas aglomerações urbanas, essas ocupações, seja porque prefeitos tirou alguém daqui, pôs ali, e condeno isso também, acho que está errado. Você não vai fazer um acordo, um TAC, tira 100 famílias daqui, joga lá, porque não é bola de futebol, são vidas. São famílias, tem crianças, tem deficientes, tem idosos. Não são números, são pessoas. Então, erraram. Agora o problema está agigantado. E não é um, são vários. Como é que a gente resolve isso politicamente? Sem fazer o debate transverso de que debater política é uma coisa feia e suja. Não é. O que resolve é a política. E a política também destrói. Obrigado, vereadora. Secretário. Bom, eu só quero dizer uma coisa, que eu entendo que a questão da habitação perpassa por várias áreas, não só pela assistência social, embora ela seja muito importante numa questão como essa. Passa pela arquitetura, pelo urbanismo, pela topografia, passa pela engenharia, né? Então, senão a gente não consegue fazer nada. Obviamente, um setor de habitação prescinde, é necessário, fundamental, e eu digo como professor, de vários profissionais. É multiprofissional, né? A ideia de se criar um departamento de habitação é justamente esse, de ter profissionais de várias áreas, inclusive os da assistência social, que são fundamentais num processo como esse. Não exclusivamente, claro, porque é necessário fazer desenho, é necessário fazer projeto, é necessário fazer topografia, o que exige formações diversas, e não só a da assistência social. É nisso que a gente pede para essa casa o apoio e a aprovação da criação do nosso departamento, porque senão a gente não consegue fazer regularização. Basta ver a lei, né? A gama de profissionais que são necessários para a gente regularizar um espaço. Espaço, particularmente. Até geógrafo, eu acho que seria importante para trabalhar. Então, trata-se do trabalho com o espaço da cidade, né? E aí, até por conta de eu ser conselheiro do conselho profissional, do meu conselho profissional, é um trabalho muito ligado à formação do arquiteto e do urbanista, em particular, mas não só, mas é. E se a gente não tiver esse grupo, é difícil a gente fazer alguma coisa. Tá? Obrigado. Você me permite, vereador, presidente? Sim, vereadora. Não vamos distorcer as palavras que eu disse aqui. Eu não disse que sou contra, pelo contrário. Já falei aqui várias vezes. Eu sou favorável à criação de uma Secretaria Municipal de Habitação. Porque eu quero? Não. Porque o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que tem quase 2 décadas, já apontou essa importância. Para você ter todos esses técnicos que está sendo dito aqui, dentro de uma secretaria que pense, sim, dessa forma multidisciplinar. É claro que não me passa desapercebida, a minha formação é jurídica, eu sou advogada, não sou engenheira nem arquiteta, mas eu sei o que implica um processo de regularização.
É a questão da visão jurídica, é a questão da visão do técnico engenheiro, do arquiteto, é o debate sobre infraestrutura urbana da cidade, portanto, é transversal com obras. É claro que é uma pauta transversal. O que eu estou dizendo, e vou reafirmar, não me parece lógico você ir lá, pega meia dúzia que existia nos últimos anos para trabalhar, meio que sozinho, aos trancos e barrancos, para dar conta de apresentar saídas para a questão da habitação de interesse social. A precariedade que é uma série de áreas onde moram centenas de famílias. E aí você fala, eu tiro tudo, zero, mas eu coloco aqui um novo departamento com pessoas que vão chegar agora. E como é que você faz com esse histórico todo? Com esse conhecimento todo? Não se transmite, não se forja uma liderança para andar e ter portas abertas. Porque vocês sabem como que é morar na quebrada. Não é vai chegando. Nós fizemos habitação de interesse social e fizemos para isso desadensamento de várias áreas, como Vitória e outras. Mas você chega e você tem que ter uma empatia com a comunidade, você tem que conversar, você tem que planejar junto, não é? Você tem que ter portas abertas. E para você construir essas portas abertas, você tem que ir mostrando que sabe, conhece e que a mudança que você está defendendo vai ser melhor para as pessoas que estão ali. E aí você ganha o apoio da comunidade para você fazer. Mas isso é história. Agora, como é que eu apago tudo isso e digo, olha, daqui para frente eu só vou conseguir dar conta dessa demanda se eu fizer esse departamento aqui, colocar essas 5, 6, 7 pessoas. Por mim, poderia pôr 20, que ainda não daria conta do tamanho do problema. O que eu estou questionando? Por que eu retiro esses que já sabem, que conhecem, e agora eu falo que vou colocar um número X aqui para somar de forma transversal com as outras pastas? Para mim, a conta não fecha. Não faz sentido. E agora, para mim, a parte mais importante é a decisão política. Eu vou citar aqui um outro exemplo. Foi uma discussão pesada no gabinete esses tempos, com o pessoal do Cristal, do Morada Nova e outros ali das ocupações urbanas. Nos procuraram para dialogar com o Executivo. Isso também é debate sobre política pública de habitação. Porque você está numa ocupação de muito tempo, por que você não tem o direito a ter o seu ponto de luz? Isso é pauta da ONU. Onde tem um CPF, um RG, tem direito de ter ponto de água e de luz, porque não é de graça, você vai pagar. Se você não pagar, vai cortar. A prefeitura não tem que se meter no debate jurídico. E a CPFL tem isso de forma tranquila. Já tem, inclusive, um modelo padrão. O Executivo liberando liga a dívida da pessoa. E isso não dá nenhuma brecha jurídica para depois a pessoa reivindicar. Ó, como a luz estava ligada no meu nome, a área independente do debate jurídico é meu. Não, mas você está levando dignidade. Você está levando saúde. Porque quem é que tem saúde sem energia? Pleno ano de 2022, não era mais para uma cidade como Bauru, está debatendo se o cidadão tem direito à luz ou vai ficar brincando de fazer gato e correr risco de um incêndio. Isso é debate de política pública. Para isso eu não preciso ter mais 5 cargos ou mais 10 cargos. Para isso eu preciso decidir se eu quero ou não dar dignidade para essas pessoas. Eu preciso decidir se eu vou ou não abordar o tema política pública de habitação de interesse social, vereador Locadora, com a altura que o cargo de chefe do Executivo tem. Eu resolvo, eu quero ou não resolver o problema dessas pessoas. E aí depende de um monte de discussão política. Não é só discussão jurídica, não é só mais cargos, não é só mais engenheiros, não é só mais arquitetos, não é só mais assistentes. Não é? E vamos aqui fazer uma retificação, né? A Vanessa Ramos é assistente social. A Vanessa Garcia não é assistente social, é agente social. Tem uma distinção. Mas ambas, naturalmente, fizeram, no tempo que estiveram nesses espaços, um excelente trabalho. Agora, uma pediu para sair, a outra foi obrigada a não ficar. E pelo que eu percebi das falas aqui, para mim é um patrulhamento ideológico. E quem paga o preço disso é quem precisa do trabalho que a Vanessa desenvolvia, junto às comunidades. Fred, você quer... Pode ir no microfone, fazendo favor. Uma boa tarde, só para afirmar
Tá. E na época, e a prefeitura jogou a gente lá, o Ney era da Defesa Civil. Ele prometeu a infraestrutura para a gente, era a rede de esgoto e a água. A água, o DAI foi, deu uma atenção, mas eles virou as costas para a gente. A água eles passou, foi fotógrafo, mediu a terra, os lotes, tudo certinho. Mas a rede de esgoto nunca mais, voltou mais ninguém lá para dar uma atenção para a gente. E a coleta de lixo também, né? Rede de esgoto, coleta de lixo e a luz. Tá ótimo, o resto nós corre atrás, paga certinho. Obrigado. Fred, quer fazer o uso? Eu não sei se eu posso pedir desculpa para vocês, para mim usar a palavra. Como tem 2 secretários aqui que foram na visita da Daniel Pacífico a respeito da horta e 2 que não compareceu. Queria saber como é que está o projeto da horta da Falcão. A erosão dentro do terreno e se tem alguma coisa. O secretário de obras ficou de fazer arrumar a galeria lá, o Ney. O Ney deu... É federal. Federal? Agora o presidente da... Desculpa, gente. Eu não vi o que o... Ô, Fred. É outra pauta. É outra. Ô, Fred, É outra pauta e assim, nós vamos chamar outra discussão sobre isso, porque tudo que nós combinamos também com o governo acerca do planejamento de agricultura urbana não foi cumprido, mas é outra pauta, porque eu não concordo, por exemplo, com a avaliação feita pelo secretário. Não é o caso, mas acho que a pauta aqui de hoje é muito importante, não dá para a gente distender. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Não era o como seria já melhor o esgoto? Ô Saraiva, tem como o DAI auxiliar alguma coisa desses moradores em questão das fossas, que eles vêm falando bastante, assim, isso mais imediatamente? Eu vejo que eles falaram bastante das fossas, né, que tem que pagar um valor. Tem como o DAI dar uma atenção em cima disso? O DAI não tem condições de fazer, simplesmente de fazer de graça isso. Não tem. O DAI é uma autarquia com CNPJ próprio e com as leis que precisa ser cumprida. Eu preciso de, no mínimo, para poder uma regularização, pelo menos nessa rua, que acho que a maioria que está aqui, né, que é a Rua Preciosa, né? No mínimo de algum tipo de regularização, pelo menos o básico de regularização. Aí a gente tem condições de ir lá e fazer. Como foi feito no Ferradura Mirim. Entendi. Alguém quer? Primavera também, a gente está terminando, inclusive, lá. Só para afirmar também, na época a prefeitura estava abrindo a área para a gente lá, tem uma sucata bem no meio da Rua Preciosa Souto, quadra 1, e asfalto. Para eles não mexer o pessoal lá da sucata, eles iam abrir a rua no meio da sucata ali, tirar o povo dali para abrir os 2 lados da rua, ser vizinhos de frente. Aí, para não mexer o povo lá, eles abriram só na rua de lado, na rua de baixo. Eles mostrou o mapa, tudo. Acho que foi o Ney da Defesa Civil. Ele falou, nós não pode mexer no povo ali, então nós vai abrir a Rua Preciosa Souto do ladinho dessa. O certo era abrir a rua junto com a Preciosa Souto, na mesma direção, lá, na mesma medida. Aí eles mediu do lado, para não atrapalhar o povo lá, para não arrumar briga, né, etc. Mas aí ficou assim só. A Deus dará, agora só Deus mesmo e vocês aí para dar uma atenção para nós lá. Pode ir lá. Boa tarde, primeiramente. Eu quero fazer uma pergunta, porque assim, eu escutei o discurso, né? E aí eu queria fazer uma pergunta. No caso, como ela disse ali várias e várias vezes, ela quis expor que foi retirado pessoas que já trabalhavam em um projeto que estava ali há muitos e muitos e muitos anos. Como ela citou, ela não quis causar nenhum atrito com isso. O que ela quis dizer foi o seguinte: quando vocês colocaram novas pessoas lá, elas pegaram o projeto que aquelas outras que já estavam lá e continuaram, ou elas tiveram que criar todo um projeto do início? Porque eu acho assim, quando a gente deixa... Se elas pegarem de um projeto de umas pessoas que estão lá trabalhando há muitos e muitos anos e continuar, seria dado
fim naquilo que eles já estavam fazendo. Se no caso não foi e eles começaram no início, tudo volta ao início. E todos nós ficamos esperando. E aí os anos vão se passando, e a gente sempre tem que estar esperando. Então, todas as vezes que vocês mexem em alguma coisa, ou colocam pessoas novas, no cargo, tira outras pessoas que já estavam ali trabalhando há anos naquilo, mexe com a gente também. Porque a gente estava ali, a gente lidou com pessoas que já trabalhavam ali, conheceu pessoas disso. Eu estou nisso, a minha mãe, no caso, não está presente, porque ela está trabalhando, estou aqui representando ela. Fico triste porque eu já vi ela passar por várias coisas, entendeu? Que nem eles citam aqui várias vezes a fossa. Por que a fossa é tão importante? Porque é um buraco no chão, gente. Vocês são instrutores, vocês sabem disso. Vocês são engenheiros. É um buraco no chão que corre risco de, sei lá, um carro passar, afundar, uma criança cair lá dentro. Várias coisas horríveis podem acontecer. Se chover, a gente ainda tenta fazer da melhor forma possível. Mas a gente não tem também como você disse, estrutura para poder fazer uma coisa muito melhor do que para não correr risco. A gente não tem essa renda para isso. Então, da mesma forma que vocês não têm, a gente também não tem. Então, quando vocês mexem em alguma coisa de vocês, igual ela citou, a gente fica em espera, entendeu? Tudo tem que pensar, e como ela disse, primeiro no povo. Eu acho que tudo isso foi feito para o povo, não foi? Igual ele ali citou no caso do DAI. Gente, vocês precisam de uma regularização antes. Essa regularização seria da gente ou, no caso da própria prefeitura, ou de quem seria essa regularização? Eu estava comentando aqui até agora há pouco. Eu entendo, eu acho que vocês têm razão no que vocês estão falando. Eu me compadeço, porque é um problema estrutural do lugar que vocês moram, que precisa ser resolvido. A gente não discute esse tipo de coisa. Mas quando eu falo em regularização, é a regularização municipal. Precisa haver uma regularização, pelo menos o mínimo da regularização, para que me dê condições de ir lá e fazer os serviços que precisam ser feitos na localidade. Sim, porque assim, querendo ou não, quanto mais rápido, é bom para a gente e é bom, eu acho que também para vocês, no caso também, porque tudo leva a outra coisa, uma coisa leva a outra. Uma rua bem feita, o esgoto passando ali, energia, a gente pagando os nossos impostos, vai ajudar sim a melhorar outras coisas, entendeu? Quanto mais rápido isso for regularizado, seria melhor para vocês também, porque a gente começaria a pagar nossos impostos, a ajudar com isso também. Porque, querendo ou não, todo cidadão de bem que mora aqui em Bauru paga seus impostos e ajuda de alguma forma, entendeu? Enquanto aquilo está daquela situação, a gente corre risco de vida e também não tem como ajudar de forma alguma, porque a gente não pode pagar nada, não tem imposto, não tem nada fixo, nada previsto regularizado para a gente, então a gente fica às cegas, só esperando, como a gente está desde a Quinta da Vila Olinda, esperando e aguardando por anos. Eu vejo a minha mãe chorar e sofrer por isso há anos. E tá difícil esperar tanto tempo, porque ela passou por muita coisa para conseguir aquilo, entendeu? E eu vim aqui e ver só sempre a gente conversando, já tive presente em várias reuniões que teve na Quinta, em várias reuniões que já teve antes, quando ela foi transferida para cá, que eles mudaram ela lá para onde a gente está, que é o Piquete, também foi a mesma coisa, a gente sempre escuta, todo mundo está aqui para concordar, as mesmas coisas, entendeu? E nunca muda nada. Então, eu acho provável que quanto mais a gente impor a nossa opinião, não só falar o que está o problema lá, porque se vocês chegarem lá, está visível. Os problemas estão bem na cara, assim, todos visíveis, entendeu? Que nem ele falou que lá eles abriram outra rua, tudo mais, mas no meu ver, já estudei bastante, aquela rua é importante. Seria importante, porque nos prédios que tem da frente, é uma rua que para ali. E a rua está se acabando ali. Ela é literalmente asfaltada até a nossa rua. Chega ali, ela está se acabando, se afundando na terra, quebrando tudo, e daí vai para pior. Entendeu? Se tivesse que puxar aquele asfalto de lá, dos prédios, já passar ali, ela vai dar de cara com a entrada para a rotatória lá em cima. Então, é uma ótima entrada ali. Entendeu? Seria ótimo para a escola, seria ótimo para ônibus, para tudo. Não só, a gente também sofre com entregas. E não por lá falta de nossa desorganização de casa. Porque a gente é tudo numerado, tudo bonitinho, tudo dividido bonitinho. Mas o que adianta se ninguém quer entrar naquela rua?
Ninguém quer entrar lá. Então, o que adianta a gente pôr toda aquela organização lá, se o entregador não vai querer entrar, se o carteiro não vai querer entrar, se o correio não vai entrar? Não adianta nada a gente ser todo organizado e nada entrar lá. Entendeu? Aí fica difícil. Então, a gente precisa que vocês realmente não só falem para a gente o que está acontecendo, entendeu? Mas comece a pensar um pouquinho mais na gente, porque a gente está lá e está sofrendo. A gente está esperando lá. Porque todo mundo aqui vai embora para sua casa e vocês vão estar no conforto de vocês. A gente não tem conforto nenhum, gente. A gente não tem conforto nenhum. Lá não tem conforto. Está entendendo? Lá não tem conforto, lá tem crianças. Eu tenho uma filha de 2 anos que mora com a minha mãe. É desse tamanhozinho. É horrível para ela, porque ela tem, a gente tenta fazer de tudo para manter organizado, para manter a rua o mais fácil possível, mas com a falta da água, a gente ainda, o DAI ajudou, puxou lá até lá, mas a gente veio puxando ainda de um vizinho do outro ainda. Então, tem pessoas que estão começando a cortar e começando a puxar e colocando tudo bonitinho. Tem pessoas, mas tem pessoas que não têm essa rede financeira para fazer isso. E aí fica à espera. Entendeu? Então, quanto mais rápido isso se regularizar de luz e água e a parte do esgoto, seria ótimo. A gente não está cobrando ir rápido a parte de escritura, a parte de passar... Não, a gente está cobrando aqui o nosso conforto também. Porque aquilo não é humano. Morar naquela situação não é humano. Ninguém gosta de morar naquela situação. Só isso mesmo. Como que é seu nome? Letícia. Mandou bem. Obrigada. Mandou bem. Obrigado, Letícia. Se me permite, vereador. Sim, vereadora. Eu acho que depois da fala da Letícia, fica difícil até continuar, a menos que tenha algum tipo de execução, né? Tipo, ó, vamos combinar coisa prática. Com todo respeito ao presidente do DAI. Não dá para fazer com recurso nosso se não tiver uma grana e tal. Foi feito um TAC para cessar as ocupações quando aconteceu as remoções. Um termo de ajustamento de conduta entre Ministério Público e Prefeitura Municipal. A responsabilidade incluía que o Poder Público Municipal ia garantir toda essa infraestrutura para onde fosse. Esse foi um acordo para cessar ocupações. Não vou nem entrar no mérito aqui da razão. Sério, tenho aqui a minha opinião política, naturalmente, sobre isso. Acho que enquanto estiver faltando casa para o povo, enquanto tiver tanta gente sem casa e tanta casa sem gente, o povo vai continuar ocupando e tem que ocupar mesmo. E é isso que reside a diferença entre invadir e ocupar. A gente ocupa aquilo que não está cumprindo a sua função social. E principalmente quando você precisa dar teto para a sua família. Agora, o governo vai ter que sentar na mesa para... Eu acho que o caminho, viu, vereador? Vou sugerir. Para esse caso pontual, e pelo menos mais 1 ou 2, que diz respeito às ocupações que foram removidas para áreas sugeridas pelo governo, mas não se deu continuidade ao termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, nós tínhamos que cobrar. O governo... mas não foi a Suelen que assinou, foi o Gazeta. Não existe Suelen e Gazeta, existe chefe do Executivo. Os prefeitos vão, a prefeitura fica. Gazeta assinou, o Ministério Público ratificou, foi um acordo. O governo, o outro, todos serão responsáveis pelo termo de ajustamento de conduta. E esse termo incluía dar condições dignas para as pessoas se fixarem nesse local. E correr atrás da regularização. É o que a companheira falou aqui. Mandou bem por quê? Porque não adianta ficar uma tarde inteira debatendo, e é pior do que você falou. Quem entrou está cuidando? Não entrou ninguém. Tirou-se quem tinha e não tem mais ninguém no lugar. Porque agora entrou-se nesse compasso de espera de deixa eu criar o departamento com novas figuras e aí a gente toca. Então é pior, caminhou-se muitos passos para trás e deixou-se um assunto importante como esse, que diz respeito à vida das pessoas, parado. Eu sugeriria que Vossa Excelência solicitasse uma reunião com a chefe do Executivo, com a prefeita, e aí ela vê quem são os secretários que ela convoca ou não, e vamos envolver o Ministério Público, para nós resgatarmos o debate daquela TAC, daquele termo de ajustamento de conduta. O que é que foi feito, o que não foi feito e de quem é a obrigação de fazer, que é do Poder Público. E aí ver como é que faz isso acelerar, que é uma forma de resolver o problema.
para a gente não ficar esticando chiclete aqui e não resolver a situação. Obrigado, vereadora. Acho que a companheira lá quer falar. Queria ressaltar o que a companheira falou, porque quando a gente foi para a Quinta também, colocar uma área industrial, a gente não ocupou uma área industrial, a gente ocupou uma área que o ISO tinha separado para habitação, e lá tem água, tem esgoto, está lá parado, a gente limpou na época, a gente até tentou um acordo de dividir o terreno inteiro, a gente pagar metade, para a gente poder ter direito à moradia, até diminuir metade do terreno, podia fazer até menorzinho, para a gente continuar numa moradia digna. Tiraram a gente de um lugar digno e jogaram praticamente num buraco, né? Obrigada. E lá está pior, está abandonado, com água, luz e fora os vazamentos, que continua de lá do DAI à deriva, tá? Obrigado. Não tem nada lá, tiraram a gente porque falou que era uma área industrial, sendo que nós não estávamos na área industrial. Mas aí passaram, aí não sei como é que, né? Os termos aí cá, a doutora falou, e simplesmente tirou de um lugar e colocou a gente num buraco. Lá tem muito vazamento, e tinha menos quando a gente estava lá, porque a gente cuidava. Tem muito vazamento do DAI, muito, pode ir, alguém quiser ir lá olhar, pode olhar. Era um lixão lá, a gente limpou, conseguiu organizar, e pedimos, não a área industrial, a gente só pedimos uma parte lá que já estava destinada à habitação. E a gente queria ter até um acordo para diminuir os terrenos, para a gente continuar lá, para não tirar, para a gente ficar num lugar de dignidade, como ela disse. Ó, vereador, eu deixo essa sugestão. Eu acho que é caminhar para uma discussão prática, tem que sentar com a chefe do executivo e saber dela os termos em que aquele TAC vai ser tocado agora. Quem vai ser responsável pelo quê? Chamar o Ministério Público nesse debate para cobrar, até porque TAC não decide se quer fazer ou não. Está feito, tem que cumprir. E para vocês, esse é o conselho que eu dou para o vereador. Ele que chamou a reunião, estou aqui para colaborar, é um tema que a gente acompanha, que a gente gosta, é o seguinte: não desistam e não aceitem menos do que o que vocês têm direito. Tem que brigar, tem que ficar em cima e exigir, porque senão é a conversa da conversa da conversa, e vai passando o tempo, nasce os filhos, nasce os netos, faz o puxadinho do lado e vai perpetuando situações aí de insalubridade, porque aí também é saúde pública, né? Isso de esgoto a céu aberto. Como é que numa situação como a gente tem essa agora, de tantos cuidados por conta do pós-pandemia, o surto novo aí, a necessidade de você ter água encanada bonitinha, de você ter esgoto, não é? De você ter iluminação, enfim. É um debate de saúde pública, de habitação, mas tem que ser um debate político. No caso de vocês, de pelo menos mais 1 ou 2 casos, que foram desocupações com transferência, tem anuência do poder público e tem acordo com o Ministério Público. Então, nós temos que cobrar isso. Como é que vai cumprir isso? Enquanto não resolve... Fala, por favor, fala no microfone, fazendo um favor, para ficar registrado. Enquanto não resolve, para a fossa, tem que pagar mesmo lá para o DAI limpar? Bom, deixa eu... Até pelo que a Letícia, né? A Letícia disse, né, de pagar os seus impostos. É o que eu digo, o DAI, para ele é interessante montar, porque é receita que entra. Então, a gente não faz porque não quer. A gente não faz porque eu preciso de legalidade, no mínimo de legalidade para poder fazer. Então, eu preciso de, no mínimo, de legalidade do local para mim poder lá executar. Eu acho que assiste razões, do ponto de vista social e jurídico, para num debate com a chefe do executivo e o jurídico, são pessoas, se tiver um caso ou outro, pode ter, né? Sempre pode. A gente vê várias ocupações aí em que acaba tendo um exemplo ou outro que acaba virando a regra, né? E todo mundo fala de um caso ou outro que construiu uma casa de 3 andares, está com uma Cherokee na garagem, né? Mas a grande maioria não é assim. Não é? Eu arriscaria dizer que 90% está porque precisa. Porque ninguém vai para uma situação de miséria e instabilidade dessa porque acha que é bonito. Vai porque precisa. Vai porque precisa. E, portanto, essas famílias vão praticamente todas elas estar dentro dos critérios de vulnerabilidade social e pode ser arguído essa situação de emergência para atender.
Porque na situação que eles estão, ainda tirar dinheiro do orçamento para limpar a fossa, é uma sacanagem. E eu acho até mais, viu, companheira? Pela participação do Ministério Público na feitura deste acordo, que foi o TAC, tem argumento para o poder público garantir e pagar por isso. Não, lembrando que tem o assentamento de cima que não paga para o DAI limpar. A gente está regular. A gente lá foi colocado lá, tem todo esse processo em andamento e a gente tem que pagar para poder limpar. Mas, assim, eu não vou ainda citar isso, eu quero aqui... Não, eu vou falar com... pode esperar. Ela quer falar para o Saraiva. Pode, ela quer falar a pergunta direta. Eu vou falar assim, diretamente para o senhor, porque, assim, sobre o DAI, é contigo, né? Então, assim, você passou ali pra gente que, no caso, você, para fazer a parte do DAI, o DAI espera de outra, né? Mas, assim, pensa bem comigo. Você pensa na gente, né? Sente o que a gente está passando aqui agora. Sim. Se você cobrar do que eles precisam, o senhor acha que vai mais rápido se pegar no pé? Perdão, eu preciso de legalidade para colocar, né? Eu preciso, ou de uma forma ou de outra, que nem foi dito aqui, se precisar chamar o Ministério Público e me der legalidade, eu faço, para mim eu tenho interesse, o DAI tem interesse em fazer a execução. Porém, eu preciso de, no mínimo, de legalidade. Mas eu acho que é legal o que vocês estão fazendo, de reivindicar, de pedir, eu acho que vocês não estão errados, não. Tá? Porque é difícil mesmo, lá está difícil mesmo. Porque a gente vê a injustiça que é do pessoal de cima, que já está ali, e eles não pagam nada e a gente paga. E não é barato. Para a gente, que a gente já está ali. Já está naquela situação, a gente está ali porque a situação financeira não está boa. É que esse pessoal de cima, perdão. No Primavera, Saraiva, por que no Primavera faz e ali não? Porque o Primavera é um assentamento já regularizado. Então, foi ser regularizado, foi feito um projeto pelo DAI e o DAI já está executando. Se não me engano, estamos finalizando lá já o serviço de ligação de água e esgoto. Entendi. Então, porque lá está legalizado. Então, por isso nós entramos lá e ainda não entramos no piquete. Entendi. Okay? Mas lá já terminou, já está tudo certo, cada um com a sua matrícula, já escritura, lá no Primavera... Eles têm o mínimo de legalidade naquele local. E o que eu disse ainda agora, eu preciso de o mínimo de legalidade. Então, você vê, na verdade, o que nós vamos precisar é de um mínimo de vontade política. Isso tudo vai... Sabe por quê? Porque a remoção lá é dentro do mesmo debate. Verdade. A necessidade de transferir de um lugar para o outro. Ou seja, o que se começou lá pode se começar com eles também e com as outras. Por isso que eu estou dizendo, vereador, ou senta com o prefeito e resgate o pedido do MP, do TAC, ou não resolve. Eu vou estar pedindo essa reunião com a prefeita, viu, gente? Me comprometo. Né? Ela até mandou hoje. Ela mandou aquela cartinha que ela sempre manda para mim, falando que ela não ia vir na reunião? Sim. Eu vou fazer esse pedido dessa reunião. Vamos desbruçar mais em cima desse assunto, né? E a gente vai estar cobrando. Pode ter certeza. Agradeço muito a vereadora, que a vereadora, como ela mesmo disse, ela gosta muito desse assunto, ela entende bem desse assunto. Mas a gente vai estar em cima, a gente vai estar cobrando e a gente vai estar pedindo essa reunião também com a prefeita. Mais alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Um morador? É Juliana, né? Seu nome? Letícia? Letícia, tem futuro na tribuna, viu, Letícia? Leandro, tem que representar, só uma pergunta. Ali, você acha que a secretaria ali, entre guias e calçadas ali no local, tem como algum planejamento para fazer alguma coisa desse tipo ali? Não consta nada, mas se houver necessidade, a gente tem condições de fazer terraplenagem inicialmente, né? Mas nós não conseguimos fazer isso enquanto não tiver a implantação, por exemplo, do esgoto. Não adianta eu fazer pavimentação e tudo. O que a gente pode fazer é uma melhoria que a gente tem feito em quase todos os bairros, da aplicação do resíduo da construção civil.
Então, a gente, em ruas de terra, nós estamos colocando um tipo de uma brita, né? É uma brita que é do resíduo da construção civil. Então, é só a gente ordenar isso daí, porque em época de chuva melhora a situação deles em termos de base para a circulação das pessoas. Eu queria, não queria estender muito esse assunto aí, mas eu queria pegar uma experiência que foi muito positiva em termos de mobilização das famílias, que foi o Jardim Ivone. Então, ali houve um planejamento maior, tanto é que o deslocamento das famílias, aonde elas estavam, elas foram para um bairro muito próximo, já com recurso federal. E nós temos muita dificuldade, viu, Letícia? Por exemplo, o Cristal e a própria Vila do Cerrado, que é bom a gente lembrar também, que tem um projeto para fazer também o assentamento das famílias, né, vizinhas do bairro, tudo dependendo de legalização de terras federais. No caso, o Cristal, se eu não me engano, é do INCRA, já está em encaminhamento de legalização, inclusive eles se organizaram tanto quanto vocês. A parte urbanística é muito boa lá dentro, as ruas, eles têm como se fosse até um bairro fechado ali. Houve até uma discussão envolvendo o muro da indústria para evitar que se escavasse muito perto daquele muro. Então, eu acho que o Cristal é um exemplo interessante, mas está sendo legalizado agora também. Então, certo, é área federal. E o caso do Vila do Cerrado, que chegou a ter projeto e recurso destinado para a implantação de habitação de interesse social, mas não estava legalizado. Agora, no começo do ano que veio, né, Nilson, que foi feita a legalização. Aí nós temos outros casos, o caso do Primavera, que inclusive tem recurso de convênio do Paulo Teixeira, deputado Paulo Teixeira, para fazer infraestrutura. Então, quando você tem, pelo menos minimamente, o caráter de legalização, você consegue receber recurso federal, de emenda parlamentar. Eu acho que a questão envolvendo o cadastro imobiliário e aí a questão de legalização, como o Marcos está citando. E o outro caso que nós tivemos em Bauru, emblemático, que eu estou me lembrando, obviamente a vereadora citou o Vitória, mas eu não acompanho o Vitória, mas o Ferradura Mirim era um aglomerado desordenado em termos urbanísticos em uma área particular. Então, aquilo houve também uma intervenção, inclusive, da Justiça Federal para haver uma regularização daquele todo o setor. E hoje é um bairro, digamos, organizado, urbanisticamente falando. Tem escolas próximas, como vocês estão reclamando, tem núcleo de saúde, então você tem, obviamente, também um adensamento muito grande. Pela foto aérea que eu estou vendo da área de vocês, como vocês disseram, essas 18 famílias, 20 famílias, está bem organizado, está estruturado, mas tem que estar atento, porque quando se fala, por exemplo, vamos colocar esgoto, você não vai pensar em colocar esgoto na rua, você já tem que fazer a captação. Vai colocar galeria de água pluvial, você vai ter que fazer a captação, porque aí você faz um estudo de bacia e contribuição. Então, eu volto a dizer, nós tivemos um projeto emblemático, que foi o Jardim Ivone, que foi uma discussão envolvendo a Câmara, inclusive, na época, a desapropriação das áreas do João Parreira, os terrenos, depois do desmembramento desses lotes, mais ou menos 140 famílias. Letícia, você não quer falar no microfone, por favor? Que aí fica registrado, senão depois não saia. A gente podia trabalhar assim, com data e ano, porque assim, ouvir o senhor falar assim, pode ser que assim, eu entendo tudo isso que o senhor está falando, tem que ter sim uma engenharia, tudo montado, tem que ter um planejamento, tem que ter todo um plano, eu sei que tem que ter. Só que, igual você citou vários outros locais, quanto tempo eles ficaram ali? Pois é. E não, eu quero saber. Exato, 20 anos, 5 anos, 10 anos, entendeu? O caso do Ferradura Mirim, acho que foram mais de 30 anos. É isso que dói na gente, porque é muito tempo para um ser humano ficar 20 anos morando em um barraco porque tem medo de ser colocado para fora. Deixa eu fazer uma correção aqui.
em alguns dos apontamentos feitos pelo secretário. Algumas das áreas citadas não está. Por exemplo, o Cristal não está regularizado. Não. É quase 10 anos e está em fase. E tem projetos vencendo, alguns acho que já venceu até, que vai ter que fazer de novo. O Jardim Ivone, por exemplo, que é outra situação, nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida, nós íamos fazer uma casa para cada morador, e aí nós fizemos uma permuta com o Parreira, de débito de imposto com a aquisição dos 140 lotes. Outro cenário. O que é importante para vocês saberem? O importante para vocês saberem, e para os vereadores que querem colaborar, contribuir, é que desses exemplos todos, você se encontrar um ou dois que tipo, ó, prefeito acordou e falou, eu vou regularizar a situação de tal, você não vai encontrar. É a luta que faz a lei. É muita pressão e ainda assim não resolveu. Eu vou dar um exemplo. Com tudo isso do Cristal, agora 4 meses atrás eu estava intermediando uma reunião com a chefe do executivo para reivindicar, já que tem ruas abertas, mas ainda não tem CEP, não tem correio, não entra, não é? A água ainda é os conduíte, não tem ligação de água nem de energia. Estava avançando agora, faz algumas semanas que eu não acompanho, mas a negociação foi, se a CPFL aceita fazer a ligação, basta uma anuência do executivo, então dê a anuência para a pessoa ter. E se a CPFL topa, poxa, cria os mecanismos de que o DAI tope também. E se a pessoa não pagar sua conta de água, vai cortar, como qualquer coisa. Ninguém está pedindo distribuir água de graça. Exatamente. Mas é uma discussão política, por isso que eu estou falando. Acho que não vale a pena nós ficarmos horas dando volta em torno do mesmo assunto. A situação de vocês não é única. Não é única. A parte boa disso tudo que eu vejo é que vocês estão num número considerável, porque ali não é um número tão grande de família, perto de outras ocupações que existem, mas vocês estão aqui num número considerável. Procuraram o vereador e vieram. Eu sei que é difícil, horário de trabalho, muito complicado. Se não fosse, seguramente teria mais gente. Agora, se mantenham firmes, unidos e no propósito da pauta de vocês, porque não cai do céu. Obrigada. Não cai. Olha, eu vou falar para vocês, é incrível ver uma mulher que... Porque, assim, tudo que ela fala me faz parecer que ela entende o que a gente está passando. Você está entendendo? É que nem ela falou, não adianta a gente ficar aqui dando voltas e voltas e voltas no mesmo assunto. Sempre vai ser a falta disso, daquilo, uma coisa levando a outra e a gente fica na espera. Por que eu pedi para trabalhar com datas e números? Porque é o seguinte, gente, é vida. Ano é vida. Todo ano que passa é um ano a menos da nossa vida. Você está entendendo? Como é orgulhoso a gente falar no nosso futuro que a gente morou 20 anos em um barraco? Não é orgulhoso. Ninguém quer levar isso no passado. Ninguém quer ter essa memória. Você está entendendo? Então, fica difícil para a gente ficar ouvindo tudo isso e ficar dando volta no mesmo assunto. A gente entendeu o que falta fazer, o que vocês precisam fazer, mas precisa ser feito. Não adianta só passar para a gente ficar isso há anos parado. Desmembrar isso aí, né? E também não é porque a gente é 20 famílias ali, é pequeno, é só uma rua, que vou lá, vou trabalhar em cima vou deixar eles lá, eles aguentam mais um pouquinho. Tem pessoas lá que estão há 7 anos lá. Minha mãe mesmo está ali há 5 anos, só ali. Então imagina, fora os outros lugares que a gente já foi passando e ela foi sendo mulher. E lembrando que cada vez que a gente é tirado de um lugar e colocado no outro, a gente vê a nossa casa ser destruída, a gente vê o nosso material, o ano que a gente passou fazendo aquilo, montando aquilo, ser todo destruído. Na quinta foi um horror, gente. Um horror. Porque minha mãe mesmo dormiu no relento para as coisas dela não ser levada. A minha mãe dormiu debaixo do nada, não tinha nada. Nem o que comer a gente tinha.
Pô, você imagina como que é pra gente, filha desse tamanho, ver a mãe da gente passar por isso. Você tá entendendo? Hoje, eu e ela, a gente luta pra ter um futuro melhor e dar algo melhor pra ela. Só que até então ela tá ali lutando pela causa dela. Você tá entendendo? Lutando por algo dela, gente. Ela quer ter alguma coisa ali pra guardar. Assim como eu quero que vocês também tenham alguma coisa pra guardar. Toda vez que vocês fazem isso, pega no pé e pega firme, vocês estão salvando vidas, vocês estão ajudando pessoas. Isso pra gente é incrível. Vocês não sabem o quanto a gente agradeceria se tudo isso fosse feito. Pô, Deus ia abençoar vocês tanto, cara. Se cada família dessa daqui abençoa vocês por algo que vocês fazem pela gente. Você tá entendendo? É muita coisa pra gente vir aqui só ouvir isso e sair daqui e saber que nada vai ser resolvido. Daqui vai passar 4, 5 anos para ter outra reunião. Não, o Louca não vai deixar, não. Ele vai chamar essa reunião aí. Eu me comprometo a estar junto e nós vamos fazer essa... Tá, eu agradeço muito. Vocês estão me ouvindo também. Nós não queremos caçar nenhum conflito. E nem causar atrito com ninguém, nem deixar alguém envergonhado ou alguém sem jeito. A gente só está passando para vocês o que a gente está sentindo todos os dias, a cada dia que passa. A gente se sente assim. Os nossos filhos estão se sentindo assim. É difícil para a gente ver a mãe da gente, que já está na idade, e os nossos filhos pequenos passando por isso. Era só isso mesmo que eu queria dizer. Tenham uma boa tarde. Obrigado, Letícia, mais uma vez. Anunciar a presença aqui do vereador Júlio César. Vereador, quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Pessoal, boa tarde. Louca, eu estava acompanhando essa audiência. Quero parabenizar, tá, pela sensibilidade, né? A gente que está sempre naquela região sabe o quanto é difícil, o quanto essas famílias sofrem e que precisam, sim, né, da atenção do poder público e que não fique só na conversa, né? Que disso a gente está bem cansado. Se nós estamos cansados, a gente começa a imaginar a situação de vocês no dia a dia, né, que vem enfrentando esse monte de dificuldade. Então, quero parabenizá-los pela coragem de estar aqui, de estar reivindicando, né? E parabenizar você, Louca, pela atitude aí em chamar essa reunião. Gente, eu vou fazer assim, eu vou pedir essa reunião com a prefeita, já fico aqui já o meu apelo também para os 4 secretários que estão aqui nesse momento, que eles já possam passar esse assunto para frente para ela, já mostrar ao vereador Júlio também, que ela já possa entender o que vocês estão passando. E a gente vai estar sempre em contato, eu vou estar pedindo essa reunião, possivelmente ver se, né, a vereadora também possa acompanhar, vocês que puder estar presente também. E a gente vai estar fazendo esse pedido, é um compromisso que eu assumo, desde a primeira vez que eu estive lá, pedido do Renan, vai voltar, voltei lá, fez isso. Então, o que cabe a nós, vereadores, a gente vai estar cobrando o executivo, a gente vai estar ali com vocês, tá bom? Mais alguém quer fazer uso da palavra, falar alguma coisa? Só sugestão, Louca, você pede, eu acho que seria interessante você pedir que a reunião seja lá mesmo, né? Pode ser no auditório lá, porque aí as famílias têm espaço para entrar e é bom ouvir. É sempre bom que ela possa ouvir as pessoas que estão passando por isso. E eu sugeriria para você, para a sua assessoria, já resgatar, se você precisar, a gente tem também, a cópia do TAC que foi firmado na época do governo Gazeta e que está valendo. Né? Tem que cobrar a execução, para a gente fazer uma reunião também prática, né? Para a gente não ter que repetir tudo e também não fazer da reunião com ela uma reunião que não produza resultado. Mais alguém? Gente, nada a mais a tratar. Este vereador dá por encerrada a presente audiência às 15h43. Muito bem.